Paz, irmãos! Das geleiras imponentes e vales exuberantes do Parque Nacional Jasper, no Canadá, ouviremos as palavras poderosas do pastor Juan Ribe. Enquanto contemplamos a grandeza da criação de Deus, você sabia que forças invisíveis estão lutando pela sua alma? Neste vídeo, cercados pela beleza do Canadá, o Espírito Santo vai nos revelar como podemos vencer essa batalha invisível e mortal que nos cerca diariamente. Deixe seu pedido de oração nos comentários, pois juntos somos mais fortes. Compartilhe o vídeo para salvar vidas. Vamos lá, abra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 12. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho. Mesmo não conhecendo a pessoa, se aproxime da pessoa, mostra para ela aonde que nós vamos ler. E você que não tem o Evangelho, procure vir na próxima reunião trazendo, para ir conferindo tudo o que a gente fala e até para ir aprendendo a palavra. Então veja só o que está escrito. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Eu vou ler de novo, preste atenção. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora eu leio e gostaria que cada pessoa que está aqui na Paz e Vida de Atibaia repetisse em seguida. Vamos lá. Porque, mais alto, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Você crê na palavra de Deus? Quantos aqui acreditam? Levantem as mãos. Então, desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que Atibaia já fez chegar lá no trono de Deus. O céu tem que receber a melhor salva de palmas que já se deu nesta cidade. Vamos aplaudir. Você que está ouvindo em casa pela rádio, glorifique a Deus também. E nós aqui em Atibaia, além das palmas, vamos abrir a boca e dar glória a Deus. Diga glória a Deus, glória a Deus. Vai glorificando. Não fica com vergonha não. Até você que está pela primeira vez aqui, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, dê glória, glória. Senhor Deus, recebe o louvor deste povo. E olha só, não é apenas o povo de Atibaia que te glorifica, mas agora através da rádio, todo o Brasil está te glorificando. Meu Pai, recebe agora o louvor de cada pessoa que te glorifica e sobre cada vida que te dá glória. Derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai querido, este povo quer ouvir a tua palavra. O homem não tem nada para falar. Ninguém veio aqui para ouvir o homem. Este povo quer ouvir a tua voz. O povo que está ligando o rádio agora quer ouvir o Senhor falar. Então vem com teu espírito e tome o pregador, tome os lábios do pregador. Fale agora com cada vida aqui nesta igreja, com cada pessoa que está ouvindo pela rádio em todo o Brasil. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e
que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem tiver lugar pode sentar. O apóstolo Paulo escreveu esta carta. Ela foi feita originalmente no idioma grego. Esta carta aos Efésios foi escrita em grego. E os estudiosos dos evangelhos, os tradutores dos evangelhos, examinando a carta original aos Efésios, viu que esta palavra lutar estava escrita pali. E essa palavra pali, que quer dizer em grego lutar, não se refere apenas a uma luta simples ou a uma guerra. Essa palavra pali era empregada para se referir à luta dos gladiadores. Você já deve ter lido ou ouvido falar, ou quem sabe já viu um filme sobre os gladiadores, onde aqueles guerreiros ficavam numa arena sem saída, uma arena sem escape, e ali naquela arena os gladiadores tinham que guerrear contra inimigos poderosos com armas diferentes, e só um sobrevivia. Então, ali na arena, o gladiador, ele tinha que lutar pela sua própria vida, porque ali era vencer ou morrer. Perder ali não significava ir para casa com o rosto inchado. Perder ali significava morrer. Então, quando Paulo escreveu esta carta em grego e usou a palavra pali, ele está dando uma dimensão para o tipo de luta que os cristãos enfrentam nessa guerra, que não é uma guerra comum, é uma guerra de titãs, é uma guerra de gigantes, é uma guerra de gladiadores, é uma luta de gladiadores, onde perder significa morrer. Então eu quero que você já comece a analisar essa batalha que nós enfrentamos diariamente como uma batalha de gigantes, uma batalha onde a tua vida está em perigo, onde se você perder, você morrerá. É uma luta muito séria e você vai lutar com gladiadores. Agora, se fossem gladiadores de carne e ossos, você poderia ver o inimigo, não é? Se fosse uma luta contra o Mike Tyson, você ia ver aquela fera na tua frente, você sentiria medo, mas pelo menos você estaria vendo o adversário, é ou não é? Se você fosse lutar contra uma guila, alguém pode dizer, mas uma guila já não é tão bom, mas eu não entraria no ringue com ele por dinheiro nenhum. Mas se você fosse lutar contra uma guila, pelo menos você estaria vendo aquele gigante na tua frente, um gigante de carne e ossos, humano como você. Davi enfrentou um gigante chamado Golias, mas ele estava vendo o gigante ali na sua frente, quase 3 metros de altura, mas ele estava vendo o gigante. A nossa luta aqui contra os gladiadores não são contra gladiadores humanos, ou seja, não é uma luta de humanos contra humanos, é uma luta de humanos contra, olha só, os principados. E quando Paulo começa a relacionar os nossos adversários, nós vamos ver que todos eles são seres espirituais poderosos. Todos são seres espirituais poderosos e
cruéis, seres espirituais malignos, mais fortes do que o ser humano, verdadeiros titãs que estão na batalha, que estão na luta, nessa arena, com um único propósito: matar você. Então a tua luta não é contra carne e sangue, conforme está escrito aqui. A tua luta é contra esses seres espirituais malignos, poderosos, verdadeiros gigantes, que querem matar você nessa batalha. Ou você encara essa luta e vence, ou se você fugir, ou se você falar não vou lutar, você vai morrer. Porque você está sem saída, você não tem escape. Ainda que você diga, não quero lutar contra esses seres espirituais malignos, eles são mais fortes do que os seres humanos, ainda assim, você estaria nessa arena, sem saída, sem escape. Quando alguém faz um feitiço contra você, por exemplo, ou quando alguém faz uma macumba, uma magia negra, quando alguém faz um trabalho da pesada para acabar com a tua vida, você fica com raiva, você fica sabendo e sente revolta. Chega alguém para você e diz, sabe aquele macumbeiro? Colocou o teu nome na encruzilhada. Sabe aquela macumbeira? Pegou o teu nome e colocou na boca de um defunto fresco. Teu nome está lá no cemitério, na boca de um defunto. Aí você fica com raiva, é mesmo? Aquele macumbeiro fez isso? Aquela macumbeira fez isso? Você sente raiva. Raiva do macumbeiro. Mas a palavra está dizendo que a tua luta, essa luta nessa arena, não é contra o macumbeiro, porque o macumbeiro é de carne e sangue, como eu, como você. Então não adianta você ficar com raiva do macumbeiro ou da macumbeira, do pai de santo, da mãe de santo. Não adianta. Quando um filho teu, uma filha tua, começa a namorar um moço ou uma moça, e você descobre só depois que aquela pessoa que o teu filho está namorando, que aquela pessoa que a tua filha está namorando, você descobre que aquela pessoa é envolvida com drogas, é envolvida com traficantes, está no submundo do crime. Qual é a tua primeira reação? Ficar com raiva, muita raiva. Minha filha, como é que você está namorando esse viciado, esse traficante, esse bandido? E você fica com raiva do traficante, do bandido, do marginal. Ou então você diz para o seu filho, meu filho, tanta moça boa nessa cidade, tanta moça de bem, e você vai namorar justo esta viciada que está envolvida com tráfico. E você fica com raiva da namorada do seu filho. Mas acontece que o traficante, a traficante, o viciado, a viciada, não é teu inimigo. Porque eles são de carne e ossos como você. Então não adianta você achar que aquela pessoa é a tua inimiga. E que é contra ela que você tem que bolar uma estratégia para afastá-la, para mandá-la embora ou para destruí-la. Porque a tua luta não é contra a carne, contra o sangue. A mesma coisa é você ser assaltado, ser assaltada. E quem é que não fica com raiva de ver o ladrão levando o seu precioso dinheiro embora? Você fica com raiva do bandido. Você sente até vontade de desejar o mal para aquele marginal. Mas acontece que o assaltante, o ladrão, o bandido, é de carne e ossos. É de carne e sangue como você. Então ele também não é o teu inimigo. Quando você
está dirigindo no trânsito e passa um motoqueiro e bate no retrovisor do teu carro, ou raspa a lateral do teu carro, e aquele motoqueiro até chutou a tua lateral, e você fica com raiva do motoqueiro, dá vontade de atropelá-lo. Mas aquele motoqueiro que chutou o teu carro, ou aquele motorista que te deu uma fechada, ou aquela pessoa que te xingou no meio do trânsito, não adianta você ficar com raiva daquela pessoa. Ela não é tua inimiga, por pior que ela seja, por mais agressiva que ela foi, não adianta você ficar com raiva daquela pessoa, porque ela é de carne e sangue como você. Você tem que começar a enxergar o que está por detrás de todas estas coisas. O que está por detrás do macumbeiro, da macumbeira? O que está por detrás do traficante, da traficante, do viciado, da viciada, ou do bandido? Quem é que está agindo por detrás daquela pessoa que você ficou com raiva, que você quer afastar? É o principado. Então nós vamos ver que, conforme essa leitura, existe um mundo espiritual tenebroso, em guerra, gladiadores titânicos, dispostos a matar você, confirmando aquilo que Jesus disse: o ladrão não vem somente a matar, a roubar, a destruir. Quer acabar com a tua vida. E você vai ver que este reino das trevas, este império do mal, é muito bem organizado e é extremamente sólido. Satanás não admite divisão. O diabo trabalha com seu império do mal completamente unido, e há uma hierarquia respeitada profundamente por esses seres invisíveis, totalmente inclinados para o mal e para a destruição, e que obedecem o líder principal, que é Satanás. E Satanás, o principal líder deste reino do mal, Satanás tem a seu serviço vários príncipes. Vários príncipes. Esses príncipes de Satanás estão distribuídos no mundo todo. E eles trabalham tanto em regiões pequenas, como em cidades, como em estados, como em nações. Esses principados que estão subordinados a Satanás, o rei do império do mal, alguns destes príncipes comandam continentes. Continentes da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, da Europa, da África e assim por diante. E eu quero que você comece a aprender sobre isso antes até de fazer qualquer oração. Por quê? Porque se você não conhecer como que funciona esse império do mal, como é que você vai lutar contra esse inimigo poderoso, mais poderoso que você e invisível, que você não pode ver, porque se fosse um espírito de carne e sangue, se fosse um demônio materializado, você lutaria com ele no corpo a corpo para sobreviver, mas ele abusa da invisibilidade, da transparência, e ele é extremamente ardiloso para te destruir. E muitas vezes, por não conhecer esse império do mal, você acaba caindo. Então, primeiro vamos ver aqui estes príncipes que Satanás tem debaixo do seu controle, que governam bairros, cidades, estados, países, continentes e o mundo, sendo Satanás o diretor-geral do império do mal no mundo todo. Vamos ver comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 10, quando Jesus estava expulsando os demônios de um homem. Olha o que os demônios pedem para Jesus.
e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Os demônios estavam num homem, um homem possesso, com uma força descomunal. Nenhum ser humano conseguia acorrentá-lo, porque ele despedaçava as cadeias e as fazia em migalhas. Ele tinha aquela força sobre-humana, porque dentro dele espíritos malignos agiam. E quando Jesus mandou aqueles espíritos malignos saírem, eles começaram a suplicar: Senhor, não nos mande para fora desta província. Por quê? Porque eram príncipes territoriais. Eram principados de Satanás que estavam agindo no território de Gadara, que tinham aquela região sob controle. E eles não queriam sair dali, porque a ordem de Satanás é para que eles governassem Gadara e tomassem conta daquele lugar. Eram príncipes de Satanás. Nós vamos ver no profeta Daniel uma explicação no Antigo Testamento a respeito disso, ali no capítulo 10 de Daniel. Você sabe que o profeta Daniel é depois de Ezequiel. É um livro pequenininho, mas vem logo depois de Ezequiel, é fácil você achar. No capítulo 10, no versículo 20, Daniel está ouvindo alguém de Deus falar com ele, e esta pessoa de Deus fala a Daniel: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Principados sobre nações, sobre a Pérsia, sobre a Grécia. E Daniel, homem de Deus, teve a visita de um ser espiritual poderoso. E este ser espiritual poderoso, lá no Antigo Testamento, é uma figura de Jesus Cristo, ainda que não tenha esse nome. E está dizendo para Daniel: eu vim a ti para lutar contra o príncipe da Pérsia. Mas quando eu sair, virá o príncipe da Grécia. Outro príncipe de Satanás. Outro demônio. Demônios dirigindo países. Demônios dirigindo continentes. E Satanás governando o mundo. Porque Jesus disse: o mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. Você está ouvindo esta palavra, e a palavra de Deus está te mostrando aquilo que os seus olhos não conseguem ver. E você vai começar a ver com mais clareza aqui mesmo. Porque na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, voltando para lá, no versículo 12, nós já vimos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Quem são essas potestades? São espíritos malignos que vêm logo abaixo dos principados de Satanás. Essas potestades malignas estão subordinadas aos principados. Olha a hierarquia. As potestades são espíritos de ordem inferiores. Eles não são tão elevados contra os principados e nem contra o príncipe das trevas, mas as potestades têm um grau de poder maligno imediatamente inferior aos príncipes das trevas. E as potestades são numerosas e estão lutando violentamente. Essas potestades são em grande número e elas derivam de Satanás e dos príncipes das trevas. Vamos ver no livro de Apocalipse,
no capítulo 16, para você ir conhecendo esse mundo espiritual que guerreia o tempo todo contra você, e é uma luta de gigantes, e você tem que enfrentar essa guerra e vencer, porque se você perder, o prêmio é a morte. Livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13, está escrito assim: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, que é a trindade do mal, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. As potestades procedem da trindade do mal, procedem de Satanás e dos príncipes, e olha só, as potestades conseguem fazer prodígios, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então as potestades agem como se fossem nuvens, demônios que visam primeiramente as lideranças, essas potestades, e espalhar naquela nação o terror, a destruição, realizando inclusive prodígios e maravilhas para afastar o ser humano de Deus. Quem que você vê agir nos terreiros? Quais são as entidades que agem nesses lugares dispostas a fazer o mal? Não são de Deus, saíram da boca de Satanás. Esses espíritos imundos, eles atuam, realizam coisas, prodígios, sinais, para afastar a pessoa de Deus. São demônios com poder para fazer prodígios. Continuando na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, estou ainda no versículo 12. Após as potestades, contra quem também nós temos que lutar, então veja que a quantidade de inimigos é grande. Em seguida nós lemos, temos que lutar contra os príncipes das trevas deste século. Demônios que estão utilizando o cotidiano deste século para seduzir as pessoas com novas ideias religiosas, para que essas pessoas, acreditando nas novidades que estão surgindo, se afastem de Deus. Por isso que você vê que de repente se levanta o culto a uma entidade ou a uma divindade ou a alguém, e você nem sabe porquê, e aquilo atrai multidões. Agora as pessoas estão servindo a religião de Jedi. Tem muitos adeptos da religião de Jedi. A pessoa está lá acreditando nesses guerreiros, estão querendo ter a força, olha só, mas estão servindo a esses principados das trevas aqui, aos príncipes das trevas deste século. São demônios, são espíritos malignos especializados em criar modismos espirituais para as pessoas acreditarem. São eles que lançam as ideias das pirâmides, para a pessoa acreditar que uma pirâmide pendurada no pescoço tem qualquer poder. São eles que lançam as ideias de se adorar uma imagem que aparece no vidro de uma janela. São demônios que agem para levar as pessoas às trevas, para que elas fiquem cegas, e adorando essas novidades religiosas, elas se afastam de Deus. Porque quanto mais longe o ser humano estiver de Deus, mais facilmente ela será dominada por essas hostes espirituais da maldade. Então nós vamos ver as hostes aqui em seguida. Olha só, a nossa luta é finalmente contra as hostes espirituais da maldade. Essa palavra hoste, ela vem do latim, e ela quer dizer
inimigo. Você vê que não é por acaso que o apóstolo Paulo escreveu desta maneira, porque o nome Satanás quer dizer adversário. As hostes espirituais da maldade são inimigos cruéis, mas num número extremo, num número incalculável, uma verdadeira nuvem. Essa hoste aqui é como se fosse uma tropa numerosa desse exército maligno. As hostes são os soldados de Satanás. São aqueles que estão agindo diretamente no ser humano. Não podemos dizer quantos são, mas pela palavra hostes espirituais da maldade, e o dicionário diz que isso se refere também a tropas, nós então calculamos que aqueles que estão agindo mais diretamente no ser humano, em todos os lugares, em todas as casas, em todas as ruas, em todos os bairros, em todas as cidades, todos os países, todos os estados e todas as nações, há um exército numeroso agindo em cada um dos 6 bilhões de habitantes da terra. Não há uma só pessoa, acredite nisso. E por aí você pode calcular a quantidade de demônios dessas hostes. Se não tem ser humano no planeta que não esteja sofrendo o ataque dessas hostes, se nós fôssemos calcular apenas um inimigo para cada ser humano que está no planeta, nós teríamos aí 6 bilhões de demônios nessas hostes. Mas é lógico que não há apenas um demônio contra cada ser humano, porque eles são numerosos. Esse endemoniado gadareno, ele tinha muitos demônios. Quando Jesus expulsou os demônios de Maria Madalena, os evangelhos nos dizem que Jesus expulsou dela 7 demônios. Para você calcular a quantidade dessas hostes, para ter uma ideia, porque é impossível calcular. Jesus diz que quando o espírito maligno sai do homem, sai da mulher, ele anda por lugares áridos. E não achando repouso, aquele espírito maligno diz: voltarei para a casa de onde saí. Ele chama o nosso corpo de casa. Aí ele tenta entrar de novo na pessoa, mas já que ele saiu por causa da palavra de Deus, agora ele não consegue entrar facilmente, porque a casa está limpa, arejada, iluminada. Jesus disse que esse espírito maligno, querendo entrar ali, ele vai e chama 7 espíritos malignos piores do que ele e tenta entrar naquela pessoa outra vez. E Jesus disse: o último estado desta pessoa será pior do que o primeiro. Se antes ela era alcoólatra, de tomar uma garrafa de pinga por dia, vai começar a tomar 7, 8. Se era um viciado em drogas, que fumava só um baseado por dia, agora vai fumar 7, 8. Se era uma pessoa que entrava num bingo e gastava R$30, agora vai gastar 240, 300, vai vender as coisas em casa para gastar tudo no jogo. A pessoa fica 7 vezes pior. Então, 8 demônios contra-atacando um único ser humano. Calcule a quantidade aproximada, porque se nós fizermos uma continha rápida, já estamos com o cálculo de 48 bilhões de seres espirituais malignos, mais poderosos que o ser humano, lutando em todos os níveis para destruir a pessoa. As potestades numerosas, que são os demônios mais ralés que tem, são os soldados do inferno. Depois você tem o príncipe das trevas deste século, os demônios religiosos, os demônios criando novidades religiosas que afastam o ser humano de Deus, usando modismos deste mundo para a pessoa se afastar de Deus, fazendo alguém acreditar em cristais, em pedras coloridas,
acreditar em objetos sagrados. E depois você tem as potestades, que são espíritos agindo em lideranças. E depois você tem os você tem o principado. E depois você tem ali em cima o próprio Satanás, com a trindade do mal, Lúcifer, Satanás e Belzebu, que também é uma trindade, governando o império das trevas. Tudo isso contra você. Neste momento você está ouvindo essa palavra e você nem imaginava que a tua luta era contra tantos espíritos. Pastor, eu achava que a minha luta era só contra um espírito mau. Não. Há um número incalculável de demônios agindo para te destruir, para você perder paz, para você ter ódio de outras pessoas, se iludindo que quem está te fazendo mal é o macumbeiro, é o traficante, o malfeitor, é o ladrão, te iludindo que aquela pessoa é ruim, por isso que ela te prejudica, achando que é alguém no teu serviço que está te atrapalhando, achando que é outro ser humano que está querendo o teu mal, e você pensa que aquela pessoa é teu inimigo, e o diabo quer que você pense isso, e que você não enxergue essa multidão de espíritos malignos poderosos que querem te destruir. Eu quero que você leia comigo, voltando no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, e me desculpe se esse assunto te assusta, mas você tem que conhecer o império do mal, saber como ele funciona, como que ele está estruturado, para o diabo não te enganar mais. Eu preciso te alertar disso. Eu preciso te mostrar essas coisas. Porque às vezes você não enxerga, e é impossível enxergar, mas você tem que discernir que por trás de toda essa luta, desses problemas, desse sufoco, dessas derrotas, dessas doenças, dessas misérias, dessas perseguições, está o império das trevas. Você tem que discernir isso. Então, voltando aqui para Marcos capítulo 5, eu vou ler para você desde o versículo 2. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Sabe quando o seu filho parece descontrolado? Sabe quando a sua filha parece descontrolada, que você nem reconhece? Sabe quando o teu marido começa a quebrar tudo dentro de casa e você fala, é a bebida? Olha aqui, ó. Agora você está vendo, agora você está entendendo. Ninguém o podia amansar. Versículo 5: e andava sempre de dia e de noite, andando, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Muitos demônios em uma só pessoa. Uma legião. Uma legião. Que quantidade é essa legião? Quem vai saber? Alguém compara isso com uma legião do exército romano, mas não tem nada a ver. Ou pode ter a ver, não sabemos. Mas significa que são muitos. Somos muitos. Olha só. O profeta Daniel, ele teve uma visão
a respeito desse mundo espiritual invisível, que eu quero retornar com você lá no profeta Daniel, porque Daniel orou muito, jejuou muito, recebeu muitas revelações de Deus, e você tem aqui, para o seu conhecimento, os escritos de Daniel a respeito do mundo espiritual. Livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu, Daniel, estava à borda do grande rio Hidekel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo a voz de suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel está tendo a visão desse ser espiritual poderoso, mas do bem. Do bem. Daniel sentiu o poder daquela criatura espiritual do bem, e ele caiu por terra, e aquela criatura espiritual do bem está dizendo para ele: eu te fui enviado por causa das tuas palavras. Mas olha o que aconteceu, igreja, no versículo 13. Aquela criatura espiritual do bem diz para Daniel: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quer dizer que aquele ser espiritual poderoso, enviado da parte de Deus, quando estava vindo por causa da oração de Daniel, ele ficou retido no ar. Não conseguia avançar por causa da oposição do principado das trevas. No caso, o príncipe da Pérsia, que ficou ali guerreando. Olha só, uma guerra espiritual. Daniel orando, e aquela guerra acontecendo no mundo espiritual. Daniel não está sabendo de nada disso. A sua oração já foi ouvida desde o primeiro momento em que ele falou: meu Deus, socorre-me. Naquele momento Deus já deu ordem para que aquela criatura espiritual poderosa viesse socorrer Daniel, mas no meio do caminho houve a oposição do príncipe da Pérsia, que não deixava aquele enviado de Deus chegar até Daniel, e houve uma guerra de 21 dias. 21 dias no mundo espiritual, aquela guerra acontecendo, e enquanto isso Daniel na terra orando. Olha só, igreja, Daniel, ele está contemplando o mundo espiritual, ele está sabendo agora o que acontece, ele está vendo isso, e essa criatura lhe disse: eu fiquei retido ali. No versículo 14, aquela criatura enviada por Deus disse para Daniel: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Havia uma missão
daquele enviado de Deus. Mas demorou 20 dias para chegar até Daniel. Agora, como que Daniel conseguiu enxergar tudo isso, descrever aquela situação, nos remeter àquela situação, e como que ele conseguiu que aquela criatura enviada por Deus para ajudá-lo pudesse finalmente chegar até ele? Você tem a resposta aqui mesmo, no versículo 2 e 3. Estou em Daniel capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel está jejuando e orando, e não importa quanto tempo demore, ele está orando e jejuando. Vai dar 3 semanas de oração e jejum. Mas veja só, enquanto está havendo aquela batalha celestial, aquela batalha no mundo espiritual, por causa de Daniel, quando o mensageiro de Deus chegar a Daniel, vai dizer: desde o primeiro dia, as tuas palavras são ouvidas diante de Deus, por isso fui eu enviado a falar-te, mas o príncipe da Pérsia me reteve. Uma batalha ali durando. Então escute isso. Daniel continuava jejuando e orando. Ele continuou. Ele não sabia que a sua oração já tinha sido ouvida desde o primeiro dia. Ele não sabia que estava havendo uma guerra no mundo espiritual por causa dele. Mas ele continuou triste, orando. Olha só, ele disse: eu estava triste, fiquei triste 3 semanas. Mas cada dia, cada hora daquelas 3 semanas, daqueles 21 dias, ele ficou orando e jejuando, suplicando a Deus. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava guerreando contra o mundo das trevas. Ele estava guerreando contra o príncipe da Pérsia. Ele estava ajudando o céu a ajudá-lo. Então escute isso. Escute isso. Escute. Você já começou a clamar. Você já começou a orar. Você já começou a pedir. E talvez você esteja muito triste. E você agora ficou mais triste ainda, porque de repente esse mundo espiritual se abriu diante de você, e você compreendeu a gravidade desta luta, desta guerra. Você tão pequenininho contra gladiadores espirituais malignos. Mas não tema, diz o Senhor, Ele foi enviado para te defender. A tua oração já foi ouvida. Está havendo uma guerra espiritual por tua causa, mas a bênção vai chegar até você, se você continuar orando, se você continuar jejuando e se você resistir. Você ajuda os enviados de Deus. Você ajuda o reino de Deus quando, apesar da tristeza, continua orando e jejuando. Daniel vai receber essa revelação do mundo espiritual e vai nos ensinar que é assim que acontece. Deus já deu ordem aos seus anjos para te socorrerem. Deus já ordenou ao mundo espiritual da bondade, aos seus anjos excelentes e poderosos, que viessem trazendo a tua bênção. Mas esse principado das trevas, essas hostes espirituais da maldade, que são camadas de demônios, camadas umas sobre as outras, essas camadas de demônios têm guerreado para você não receber a tua bênção. E você tem vontade de desistir, porque o teu filho continua usando drogas, a tua filha continua usando drogas, teu marido, tua mulher continua bebendo ou jogando, as pessoas continuam te perseguindo, te amaldiçoando, e você pensa:
parece que não está adiantando. Eu te digo por esta palavra, e diante do meu Deus, o teu socorro já veio. Não desanime, não tenha medo. Continue orando e clamando, porque a vitória é tua, em nome de Jesus Cristo. Há uma guerra acontecendo, mas nós já sabemos que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Quero voltar com você aqui em Efésios capítulo 6, para ler agora os outros versículos, para você se animar, porque fugir não adianta. Se você cruzar os braços, o bicho te come. Se você correr, o bicho te pega. É uma arena. Você está enfrentando titãs, gladiadores espirituais poderosos. Aqui diz o seguinte, versículo 13, estão em Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firmes. Não pode voltar atrás, desistir, desanimar. Tem que buscar revestimento de Deus, revestimento de poder, a armadura de Deus, o Espírito Santo de Deus. Versículo 14, olha ele repetindo: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Você tem que enfrentar esse mundo espiritual das trevas com a verdade, porque o império do mal está fundamentado na mentira. Satanás é o pai da mentira. A divindade correspondente a ele é o falso profeta, que diz mentiras, que ensina falsas religiões. O diabo não suporta a verdade. Você tem que ficar firme na verdade, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Você tem que andar sobre esta palavra, você tem que caminhar sobre este evangelho, calçar os teus pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, acreditando, tendo fé. Você não está vendo, mas está tendo fé. Jesus disse: bem-aventurados os que não viram, mas creram. É o escudo da fé. Você tem que crer nisso, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O diabo está mandando seta, mas se você tiver o escudo da fé, a seta maligna não passa, ela cai por terra e não te atinge. Você tem que acreditar que esse escudo é impenetrável. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomar a salvação. O diabo não pode derrotar uma pessoa que é salva. A salvação é a tua proteção. Quando você entrega a tua vida para Jesus, o diabo não pode mais te tocar, te destruir. Ele pode guerrear, mas ele não vai arrancar um fio de cabelo teu, porque você está escondido na salvação do Todo-Poderoso. Não tem como ele te derrotar. A salvação é a tua garantia. Por isso você tem que estar firme e não desviar. Ficar firme. E olha só, vamos lá? Versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, contando com o Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E atenção, aqui não está falando de você orar para os santos de parede, para imagens. A Bíblia chama de santos todos aqueles que são salvos, orando um pelos outros. Paulo está dizendo, intercedendo. Não desanime de orar, ainda que a pessoa pela qual você está orando
não seja uma pessoa santa. Pastor, o meu filho está nas trevas, a minha filha está nas trevas, o meu marido está nas trevas, a minha esposa está nas trevas. Eu venho para a igreja e eles vão para o terreiro. Ainda assim, continue orando, continue crendo, continue trabalhando, orando em todo o tempo, sem desanimar. Isso daqui é para quem vai em frente, é para quem fica firme, não é para quem desiste, não. Agora, há um elemento poderoso que eu vou te mostrar agora, que vai fazer de você o vencedor, a vencedora, de uma maneira infalível, contra Satanás, contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das trevas deste século. Vá comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12. Eu quero ler o versículo 7. E houve batalha no céu, a guerra espiritual. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. É Satanás, dragão é Satanás. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Os anjos de Satanás são demônios, espíritos malignos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram. Eu quero que você circule o versículo 11. E eles o venceram, não foi por causa de Miguel o arcanjo, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Oh glória! A tua proteção não está em Miguel o arcanjo, que é um grande guerreiro de Deus. Não está em Gabriel a tua proteção, porque eles lutaram contra os demônios, contra Satanás, contra o dragão, contra a serpente, e eles não estavam vencendo. Mas Apocalipse diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. A arma secreta é o sangue de Jesus, é o sangue puro do Cordeiro. Além de orar, além de tudo, você precisa da proteção do sangue de Jesus. E quem tem o sangue de Jesus vence Satanás. Sabe por quê? Porque o diabo, para fazer o mal, ele faz trabalhos, usa pessoas para fazer trabalhos aqui na terra. E ele usa sangue de uma galinha preta. Ou então ele vai, usa um instrumento lá e faz derramar o sangue de um bode preto. Ou então ele manda sacrificar um porco, sangue de porco. E se o diabo tivesse corpo, se ele tivesse carne e sangue como nós, ele poderia tentar derramar o próprio sangue, mas ele iria derramar o sangue de uma serpente, ele iria derramar o sangue de um dragão. Ele poderia usar esses vários tipos de sangue em trabalhos espirituais malignos da pesada mesmo, com todos os demônios do inferno, com todos os príncipes das trevas, com toda a potestade, com todo o príncipe dessa hoste maligna. Ele poderia usar tudo isso num trabalho da pesada, com todos esses tipos de sangue: sangue de galinha, sangue
de bode, sangue de porco, sangue de serpente, sangue de dragão, mas nós o venceríamos pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. É este sangue que tem poder para colocar o inferno por terra. Olha o que acontece. Primeiro, você derruba as hostes espirituais da maldade. Todos aqueles demônios, pé de chinelo, vão tudo caindo pelo sangue do Cordeiro. Aí vem os príncipes das trevas deste século para guerrear. É a segunda leva. E eles caem por terra pelo sangue do Cordeiro. Aí vem as hostes espirituais da maldade. E eles caem por terra pelo sangue do Cordeiro. Aí vem as potestades. E as potestades caem por terra pelo sangue do Cordeiro. Aí vem os principados. E eles caem por terra pelo sangue do Cordeiro. Aí vem o próprio Satanás, Lúcifer e Beelzebú. E eles caem por terra pelo sangue de Jesus. Você vai vencer se tiver o sangue do Cordeiro. Você vai ser mais do que vencedor se tiver a cobertura do sangue de Jesus. Por isso que a pessoa tem que vestir o capacete da salvação. E salvação, só Jesus salva. Só Jesus salva. Você pode eleger padroeiros e padroeiras para te salvarem, mas o diabo vai rir da cara deles. O diabo não tem medo deles, não. Tem gente que coloca uma imagem de preto velho assim no terraço de casa, achando que vai ter proteção. E Satanás entra naquela casa e diz: oi, preto velho, tudo bom? Você pode colocar uma imagem, um ídolo ali para te proteger, e o diabo vai cumprimentá-los. O diabo não tem medo de nada disso. Você pode pegar pessoas santas que viveram no passado, de indiscutível santidade, mas o diabo não vai ter medo destas pessoas, porque essas pessoas já morreram. Agora o diabo fica apavorado quando ele chega para te atacar, quando ele dá ordem ao inferno para te destruir, e você desse tamanhinho, naquela arena com os gladiadores do inferno. Todos os demônios, os titãs se cercaram. Os demônios abriram as bocas para te tragarem, para te devorarem. Mas naquela hora, você mostra as tuas mãos e você mostra o teu corpo. E Satanás olha para você e os demônios do inferno te contemplam. E os gladiadores de Satanás caem por terra, porque eles veem o sangue de Jesus Cristo na tua vida. Aí o diabo, ele cai, ele desmorona. Todo o inferno vai ruindo. Todas as nuvens de espíritos malignos caem por terra, derrotados diante de você, que tem o sangue de Jesus. Por isso que você tem que falar: eu quero Jesus. Se você tiver Jesus, hoje você vai sair daqui mais do que vencedor. Como que eles venceram Satanás, a antiga serpente, o dragão, que é o diabo e Satanás. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Quando você se arrepende dos teus pecados e pede perdão, quando você se lava no sangue do Cordeiro de Deus, aí todos os pecados desaparecem e o diabo não tem mais brecha na tua vida. O diabo não tem mais poder contra você. Aí você é mais do que vencedor. Se você quer vencer, está cansado de sofrer, cansada de derrota, você precisa entregar tua vida para Jesus agora. Hoje você vai se lavar no sangue de Jesus. Hoje você vai receber a cobertura do sangue do Cordeiro, o único sangue que Satanás respeita.
aquela legião de demônios caiu por terra na frente de Jesus e disse: sabemos quem tu és o Santo de Deus, não nos atormentes. E as legiões diziam isso antes da cruz. Antes da cruz, os demônios já tremiam diante de Jesus. Mas agora que Jesus ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos, agora que Ele deu todo o seu sangue por você, agora não tem para nenhum demônio não. Só é derrotado quem quer. Por isso olhe para mim. Você que quer receber Jesus agora, o Cordeiro de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, só Jesus. Se você quer entregar tua vida para Jesus e ficar livre desse risco de morte, porque Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nessa arena você não vai morrer mais. O diabo não pode mais me matar. Se você for de Jesus, o diabo não pode mais te matar. Por isso, todos que estão aqui e querem vitória, querem a cobertura do sangue de Jesus, todos que estão aqui e querem Jesus como único Salvador, erga a mão direita bem alto. Erga bem alta a sua mão. Oh, glória! Por isso que o diabo não tem chance nenhuma. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. Não temas. Venha do jeito que você está, porque esta vitória é tua em nome de Jesus. Oh, glória! E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha quanta gente está vindo. Venha para cá. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Isso, vai chegando. Tem lugar para você aqui. Pede licença. Vem rápido, vem correndo. Vem do jeito que você está. Pode trazer todos os teus pecados. Jesus Cristo vai te purificar de todo o pecado. Venha para cá. Chegue mais perto de mim. Chegue mais perto. Você sabe o que o diabo é? Olhe bem para mim, toda a igreja. Você sabe o que o diabo é? Um desviado. O diabo é um desviado. Escute. Lúcifer já foi de Deus, sabia disso? Era o querubim preferido, ungido para proteger. Lúcifer já foi de Deus. Hoje ele é um desviado. Você que já foi de Deus e se desviou, você pode ter certeza que você está na mesma situação de Lúcifer. Por isso que a vida de um desviado é um inferno, porque a pessoa está debaixo das garras de Satanás. E eu sei que há pessoas aqui que estão sem igreja. Há pessoas aqui que se afastaram. Há pessoas aqui que foram excluídas ou disciplinadas em outras igrejas e se afastaram. Mas você veio aqui hoje. E eu te digo diante de Deus, foi o Espírito Santo que te trouxe. Para que você volte a ser de Deus, com a certeza que é de Deus. Porque o desviado, ele diz: não, eu continuo acreditando em Deus. E daí o diabo também acredita. O desviado diz: eu continuo acreditando em Jesus. E daí o diabo também acredita. Não basta. Tem que servir a Deus. E isso o diabo não faz. O diabo não serve a Deus. E se você está afastado, afastada, desviado, desviada, você não está servindo a Deus. Mas você pode se arrepender. Você pode decidir agora voltar a servir a Deus, para que Satanás não tenha mais poder sobre a tua vida. Por isso, você que está afastado, afastada, escute esta palavra, porque ela é dirigida de Deus para você. O Senhor te diz: eu te trouxe aqui porque eu te amo. Porque eu não preparei o lago de fogo e enxofre para você.
eu preparei para Satanás e os seus anjos. Se você voltar e me servir, eu te livrarei da condenação eterna. Se você voltar e me servir, eu te darei a vida eterna. Se você voltar e me servir, eu te darei as moradas celestiais. Por isso, você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Tão certo quanto você está me ouvindo, você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Isso não é voz de homem, é Deus te chamando. Por isso, você que está afastado, afastada, desviado, desviada, não fique no teu lugar. Não fique. Venha aqui para frente agora em nome de Jesus. Saia. Não é só essa mulher não. O Espírito Santo está me mostrando que Ele está te chamando. Há um número de pessoas que Ele quer que venha aqui na frente. Você não vai ficar aí. Não pense você que você pode se reconciliar, se consertar aí atrás. Você tem que vir aqui na frente. Mostrar para o diabo que agora você vai servir Jesus Cristo de todo o teu coração. Vem para cá. Vem. Tem mais gente. Venha. Venha para cá porque é Deus que está te chamando. Venha para cá. Vai chegando. Pastor João Ribe, eu estou tão fraco na fé, tão frio na fé. Eu andei passando tantas lutas na minha vida, tantos problemas. Tudo isso que eu ouvi hoje, eu vi acontecendo na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha parentela. E eu agora quero força para guerrear contra esse mundo espiritual das trevas, contra esse império do mal. Eu quero o poder de Deus. Eu me sinto tão fraco na fé. Então vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Se você está sentindo fraqueza espiritual, se você não está conseguindo guerrear, vem aqui para frente. Você que está ouvindo em casa pela rádio e quer receber Jesus como único Salvador, se coloque de pé ao lado do rádio. Você que está ouvindo num presídio, num hospital, num local de trabalho e quer entregar a tua vida para Jesus e receber o Cordeiro de Deus como único Salvador, então saia do teu lugar também e se coloque ao lado do rádio. E agora nós aqui na Paz e Vida de Atibaia vamos nos ajoelhar. Se ajoelhe, por favor. Você que está ouvindo pela rádio, se ajoelhe também ao lado do rádio. Você que está dirigindo e quer entregar tua vida para Jesus, ou voltar para Jesus, ou se reconciliar com o Senhor. Você que quer a cobertura do sangue de Cristo. Você que quer o poder de Deus para esta guerra. Então, coloque a tua mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui em Atibaia. Você que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu quero me render diante do Senhor, através do Teu Filho Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu quero, meu Pai, a cobertura do sangue de Jesus. Me cobre agora com o sangue do Cordeiro. Confirma que eu sou do Senhor, com o meu nome no livro da vida do Cordeiro, porque Ele é e sempre será o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai bendito, eu quero poder para guerrear contra o gigante Satanás.
Eu quero virtude para vencer os principados. Eu quero poder do alto para vencer as potestades. Eu quero unção para guerrear contra os príncipes das trevas deste século. E eu quero virtude para vencer as hostes espirituais da maldade. Mas eu quero principalmente a cobertura do sangue de Jesus na minha vida. Meu Pai querido, eu tomo posse da minha vitória com meu escudo da fé, porque eu creio que pelo sangue de Jesus eu sou mais do que vencedor. Obrigado, meu Pai, pela minha vitória. Eu te agradeço por Cristo Jesus, o meu Senhor e único Salvador, para sempre. Amém. Assim como estas montanhas imponentes do Parque Nacional Jasper permanecem firmes, espero que agora você esteja equipado para vencer essa batalha espiritual mortal. Não deixe que o inimigo vença. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens poderosas e paisagens inspiradoras. Juntos, seremos tão inabaláveis quanto estas montanhas. Salmo 121 diz: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Obrigado por assistir e nos vemos em breve.